Eu quero compartilhar uma palavra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Aconteceu que, habitando o rei em sua casa, depois que o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: Veja, agora eu habito em casa de cedro, e a arca de Deus está entre cortinas. Natã disse ao rei: Vai e faze tudo o que está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos agora, ainda nesse mesmo livro, no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, e vindo a ele, disse-lhe: Havia 2 homens em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que ele comprara e criara, e que crescera com ele junto com seus filhos, comendo de seu pão, e bebendo de seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar de suas ovelhas e de suas vacas para cozear para o viajante que viera a ele, mas tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para que aquele que viera a ele. Então acendeu-se sobremaneira o furor de Davi contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte, e deve restituir a cordeira 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e pus em teu seio as mulheres de teu senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, acrescentar-te-ia muito mais. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos? Feristes a Urias a espada, e tomastes por mulher a mulher dele, e o matastes com a espada dos filhos de Amon. Por isso não se apartará jamais de tua casa a espada. Vamos pular para o versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Somente até aí. Amados, é um trecho da palavra de Deus desafioso para pregar e para ensinar, mas o Espírito Santo me direcionou a essa parte das Escrituras. Davi foi escolhido e foi levantado como um homem segundo o coração de Deus. Depois que o rei Saul começou a desobedecer ao profeta Samuel, e depois que Saul começou a seguir a sua própria vontade e desobedecer diretamente a Deus, Deus disse diretamente ao profeta Samuel, disse pelo seu espírito ao coração do profeta Samuel: Não se preocupe mais com Saul, eu já escolhi um homem segundo o meu coração, a quem você vai ungir rei. E foi o que aconteceu. Samuel, indo à casa de Jessé, você deve lembrar toda a história. Depois de vasculhar do filho maior, foram procurar um caçula, um adolescente, um ruivo, que estava por detrás das ovelhas, cuidando do rebanho, e esse menor foi ungido rei.
e de fato depois se tornou rei em Jerusalém, depois rei sobre todo Israel. E esse rei, ele tinha um homem de Deus que tinha acesso para falar ao seu coração, para lhe trazer a instrução ao seu reino. E esse profeta era o Natã. E no capítulo 7 nós vemos tudo indo bem com Davi. Tudo ocorrendo na dispensação do Espírito, tudo ocorrendo na plenitude, maravilhosamente. Davi se cumprindo, se apresentando como um homem segundo o coração de Deus. E lá no capítulo 7, aqui do segundo livro do profeta Samuel, lá Davi tem no seu coração o desejo de construir um templo para Deus. E naquele momento, Natã, sendo usado da parte de Deus, diz: olha, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo, Ele vai te abençoar. Natã passa as instruções que apenas ele não iria inaugurar o templo, mas o seu filho Salomão iria inaugurar o templo. Mas Davi poderia preparar todo o material, poderia edificar a casa de Deus, e quando o seu filho Salomão fosse o rei, então a casa de Deus seria inaugurada. Então nós temos aqui tudo ocorrendo bem, tudo perfeitamente, o profeta falando, o rei sendo abençoado por Deus, bênçãos acontecendo, a casa de Deus estava sendo preparada, todo o cenário que nós desejamos, todo o cenário que nós buscamos da parte de Deus, recebermos uma profecia de Deus, recebermos alguém da parte de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos confirmando as bênçãos, as promessas, ou nos dizendo palavras de edificação, ou palavras para nos consolar. Quem não gosta de receber uma palavra de Deus, uma palavra que vá de encontro ao seu coração, seja ela por meio do louvor, da palavra de um profeta, ou o próprio Espírito Santo falando intimamente com você. Agora chegamos aqui no capítulo 12, a um cenário totalmente diferente. É um ambiente totalmente diferente. Agora, Davi pecou e não estava enxergando o seu pecado. Davi precisava ser exortado da parte de Deus. Agora estamos em um outro ambiente. O ambiente em que pouquíssimos de nós se agradarão, um ambiente em que Deus vai nos trazer uma palavra, mas vai ser uma palavra dura, uma palavra para exortar, uma palavra para corrigir, uma palavra para nos fazer estar no alvo novamente, não deixarmos de ser homens e mulheres segundo o seu coração. Amados, aqui tem ensinamentos preciosos da parte de Deus ao teu coração e ao meu coração. O primeiro ensinamento que eu quero trazer da parte de Deus é que nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que a partir do momento em que descemos as águas, aceitamos a Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, a partir do momento que começamos a andar com Deus, andar com Cristo, o Espírito Santo se torna uma pessoa real em nossas vidas. Certamente, de imediato, alguns pecados já não são marcas, não são mais características de nós que somos cristãos. Se formos fazer um estudo minucioso sobre o pecado, há uma disciplina exclusiva da teologia para estudar sobre o pecado. Nós vamos nos surpreender com algumas coisas. Uma questão que vamos nos surpreender é que a natureza do pecado, ela vai continuar existindo em nós. O pecado, a natureza do pecado vai continuar existindo em nós. Mas os pecados não devem ser mais algo comum na nossa vida. Os pecados não devem ser mais algo comum na nossa vida. Mas, infelizmente, nós continuaremos pecando. Numa das cartas de João, lá diz que se alguém disser que não peca, este é mentiroso, e torna a palavra de Deus mentirosa, se alguém disser que não peca.
A partir do momento que nós nascemos de novo, os pecados não são mais comuns, não são mais rotina na nossa vida, mas continuamos lutando com a natureza do pecado. O que pode se dizer é que depois de nascido de novo, didaticamente, alguns pecados não devem ser característica dos cristãos, não devem ser mais comuns. Um estudo minucioso de Apocalipse 14 vai nos mostrar, por exemplo, que alguns pecados não são pecados que devem ser cometidos por cristãos. Quem comete esses pecados tem marca de que não nasceu de novo, de que não aceitou Jesus. E no grego, Apocalipse 14, esses pecados seriam pecha, recha, paracói e adíquia. Significa alguém que tem violação deliberada ou obstinada pelo pecado, alguém que está entregue à perversidade, alguém que tem indisposição para ouvir a Deus, alguém que pratica injustiça ou impiedade, ou alguém que anda na falsidade. Nenhum desses pecados deve ser comum para aqueles que são nascidos de novo. Nenhum desses pecados é característica dos cristãos. Eu quero que você guarde aqui este que eu citei, da indisposição para ouvir a Deus. Os ímpios têm indisposição para ouvir a Deus. Quando você quer falar de Deus, quando você quer falar da palavra, quando você quer falar de justiça, de santidade, de verdade, a característica daqueles que não nasceram de novo, daqueles que são incrédulos, ímpios, eles têm indisposição para ouvir a Deus. Mas aqueles que têm disposição para ouvir a Deus, já há algo interessante aí, há uma marca de novo nascimento. Agora, existem alguns pecados que somente após você receber um corpo glorificado, são 3 apenas, você vai conseguir se libertar deles. Isso com base em Apocalipse 14. E no original do grego, ratá, avon e paraptoma. Significa errar o alvo, ser tortuoso ou cometer o deslize. Ou seja, nós não seremos perfeitos até que encontremos face a face o que é perfeito, o Senhor Jesus. E até que recebamos um corpo glorificado, nós estamos sujeitos a errar o alvo, a deslizar, a cair em um caminho de engano. Amados, e é por essa razão que nós precisamos ser igreja. É por essa razão que nós precisamos de um Natan para exortar as nossas vidas. É por essa razão que precisamos estarmos congregados, aliançados como cristãos. Precisamos que alguém como profeta nos exorte. Precisamos que alguém como pastor vele pelas nossas almas, cuide das nossas almas. Porque ainda estamos lutando contra a natureza do pecado. Podemos claramente errar o alvo. Eu vou te dar exemplos simples. Veja homens e mulheres que decidiram andar sozinhos. Eles, por uma questão obstinada, eles disseram: eu não tenho que estar sujeito a nenhuma igreja, a nenhum corpo doutrinário, eu posso andar sozinho, eu posso eu mesmo criar uma visão, um ministério. Muitos desses líderes, homens e mulheres que resolveram andar sozinho, você vai perceber, as aberrações estão aí, para sobrar de exemplo. Eles caíram em um engano no coração. Alguns deles começaram a pregar doutrinas e heresias terríveis. Um estudante da escola bíblica que, tendo o básico, vai saber que eles estão ensinando heresias terríveis por aí. Outros se ensoberbeceram, caíram em outros enganos, na vaidade ou na luxúria. Mas Davi não era um homem assim. Nós não devemos ser homens e mulheres assim, indispostos a ouvir ou querendo andar num caminho independente. Mas Davi, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele ainda combatia a natureza do pecado. E por um momento de não vigilância, a vigilância é a arma, é a ferramenta mais importante que o cristão tem.
Eu digo que antes de orar, nós devemos vigiar. Você pode orar 23 horas e 59 minutos. Se no último minuto você abrir a guarda e dizer: eu orei 23 horas e 59 minutos e não devo vigiar nada, você vai estar se ensoberbecendo de que a tua natureza do pecado não venha deslizar ou não venha errar o alvo. Tão importante quanto orar é vigiar, ser vigilante. E Davi, por um momento, ele não estava vigilante, pois estava acontecendo conflitos no seu reino, e ele estava na sacada do palácio, ali, acessando uma janela próxima. E acessando aquela janela próxima, ele viu a beleza de Betseba e se apaixonou por ela. Embora tivesse esposa, tivesse concubinas como direito de rei, usando do direito de rei das nações, não usando do direito de alguém que encontrou a sabedoria de Deus, que podemos encontrar em diversas passagens de Deuteronômio, Provérbios, ou mesmo no livro dos Reis, de que o homem que resolver amontoar mulheres para si, esse homem não é sábio. Mas Davi fez isso, usando do costume de rei das nações, e mesmo tendo tantas mulheres como rei, mesmo tendo uma esposa, ele se apaixonou por uma mulher casada, por Betseba. E olhando daquela sacada e se apaixonando, e sabendo que estava apaixonado por uma mulher casada, ele continuou indo além do pecado, pois além do desejo de estar com aquela mulher casada, ele sabia que havia um impedimento. Ele preparou a morte de Urias, o esposo de Betseba. E ele teve intento disso, ele contou com a ajuda de assessores próximos e matou. Mas esse alvo que ele errou, ele cometeu um homicídio, foi o mandante de um homicídio, de um assassinato, e ele estava ali com o adultério consumado. Antes mesmo de consumar o crime, ele já estava cortejando Betseba. Como ficava agora a história desse homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que errou o alvo, que deslizou? Natã foi o profeta de Deus que chegou até ele, com a dura missão de exortar o rei, a autoridade maior, exortar aquele que era considerado um homem segundo o coração de Deus. E aqui, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Natã conta uma história paralela. Natã foi usado com uma palavra de sabedoria, junto com a palavra profética. Natã surpreendeu Davi com a sabedoria de Deus, porque Natã começou contando uma história que, em tese, não tinha nada a ver com Davi. E Natã começou dizendo: olha, Davi, você é o rei, você também é o juiz. Na época não havia poder judiciário, o rei era o juiz, o rei que julgava. E Natã chegou a ele da parte de Deus dizendo: olha, rei, você vai ter que julgar essa questão. Havia um homem rico e um pobre. O pobre, ele tinha só uma cordeirinha, o rico, ele tinha um rebanho muito grande. Mas o rico resolveu se apossar, tomar aquela única cordeirinha daquele pobre. E não satisfeito de tomar, ele ainda matou. O que esse homem merece, rei Davi? E ele, claro, com a justiça de Deus, ele disse: esse homem merece a morte, esse homem tem que morrer. E aí vem o surpreendente da história, quando Natã olha para ele da parte de Deus e diz: Davi, esse homem que eu estou falando é você. E naquele momento, Davi consegue enxergar todo o seu pecado. Davi consegue perceber o quanto ele se distanciou da presença de Deus e o que ele fez. Mas aqui tem uma marca daqueles que são homens e mulheres de Deus. Embora te seja até escandaloso, embora essa palavra ela possa gerar polêmica, pois aos nossos olhos
Davi não deveria mais nem ser perdoado por Deus. Existem muitos de nós com esse pensamento, dizendo: Davi não é digno nem de perdão, Davi já merecia, por conta desses atos dele, já ir direto para o inferno. Tem pessoas com entendimento dessa forma, mesmo ainda cristãos. Mas naquele momento, a característica dos homens e mulheres de Deus, a característica dos homens e mulheres de Deus não são os pecados que esses homens e mulheres podem cometer, mas é a disposição que esses homens e mulheres têm de ouvir a Deus, se arrepender dos seus pecados, abandonar e começar uma nova história. Amém? Amados, vou te relembrar algo que você já ouviu. Para Deus não há pecado pequeno e não há pecado grande, não há pecadinho, não há pecadão. Estranhamente, para os olhos de Deus, se você mentir, para Deus você é tão digno de julgamento pelo teu pecado, como Davi, que cometeu um homicídio, cometeu um adultério. Para nós, o que nós não conseguimos compreender é porque cada pecado ele já traz consigo a sua própria condenação, a sua própria sentença. Há uma consequência do pecado de quem mente. Esse será em algum momento exposto à vergonha, ao descrédito. Esse em algum momento não será mais digno, de repente, de confiança em uma instituição, em uma empresa. A consequência do homicídio é você poder responder pela justiça própria da família ou de alguém que sentiu a perda daquela pessoa que você tirou a vida, e você responder pela sua própria vida, ou estar sujeito às leis penais, às leis criminais, leis humanas. Cada pecado traz consigo as suas próprias consequências, mas para Deus, a consequência da mentira, ou a consequência do homicídio é a mesma, é a morte. Todos nós estamos condenados à morte por causa da natureza do pecado. Mas a partir do momento que nós temos disposição para ouvir a Deus, Davi teve a oportunidade de compor um salmo onde ele disse: Deus sempre dará oportunidade para que o seu justo possa pedir o perdão. Amados, eu ouvi milhares de vezes uma mesma pergunta, uma mesma preocupação de discípulos de ovelhas e de pessoas que querem aprender a palavra de Deus, e a pergunta que todos eles me fizeram foi a mesma: pastor, se eu estiver pecando e sofrer um acidente, eu ainda vou ser salvo? Deus sempre dará a oportunidade para o seu justo pedir o perdão. Deus sempre dará a oportunidade para que um Natan tenha acesso à tua vida. O que eu venho dessa noite trazer a você é que você tenha o privilégio de ter um Natan na tua vida. Se esse Natan não for o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, se esse Natan não for o seu pastor, tem um Natan que já está bem aí junto de você, que desde o início dessa palavra ele já está falando com você. Esse Natan que está junto de ti chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo será sempre um profeta, um amigo, que vai estar sempre trazendo uma palavra para o teu coração. Em alguns momentos esse Natan, Espírito Santo, vai dizer: olha, vai nessa tua força, vai conforme foi falado no teu coração, pois Deus é contigo, a casa de Deus vai ser levantada contigo. Vai haver momentos de triunfo, de vitória, em que o Espírito Santo vai estar confirmando isso a você. Mas vai ter momentos em porque você ainda não recebeu um corpo glorificado, que o Espírito Santo, o Natan, vai chegar diante de você, vai te contar uma história diferente. Você ainda vai estufar o peito e vai dizer: essa pessoa deveria ser condenada, e o Espírito Santo vai dizer: essa pessoa é você. Amados, não haverá um dia de nossas vidas da qual nós não devamos nos humilhar diante de Deus e continuar nos arrependendo dos pecados, buscando a restauração de Deus, a redenção de Deus, porque nós ainda estamos aqui.
Por isso o Senhor Jesus orou ao Pai e disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os livre do mal. Que o Senhor nos livre de toda aparência do mal, que o Senhor nos livre de fazer tropeçar, de nos fazer desviar para a direita ou para a esquerda. Amados, mas isso só será possível se formos sensíveis a ouvir ao Natan, se formos sensíveis a ouvir o Espírito Santo que está junto de nós para nos exortar. Eu não vim nessa noite trazer uma palavra de juízo, de julgamento, ou expor os teus pecados, expor os nossos pecados, mas eu vim expor uma palavra de quanto você é sensível para ouvir a voz de Deus e não ficar detido no teu pecado. Há um outro salmo maravilhoso que diz que como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O cervo, quem não conhece o cervo com esse nome, o cervo é o alce, é o veado, é aquele animal do campo que é totalmente perseguido pelo leão. E aquele animal, ele tem uma certeza, quando ele começa a transferir, a transpirar o calor, o suor, o cheiro, o mau cheiro, a quilômetros de distância, o seu predador natural, o leão, ele sente o cheiro, o odor daquele animal e ele sai correndo para tentar abater aquele animal, para aquele animal ser o seu alimento. Então o cervo, ele sabe que ele só tem uma escapatória na hora que ele começa a transpirar. Ele tem que se atirar na corrente das águas. Se ele se jogar num riacho de águas, além do suor, do mau cheiro desaparecer por causa das águas, no ambiente das águas, o leão não irá atacá-lo, não irá sentir mais o cheiro dele, não irá atacá-lo. Eu quero dizer, da parte de Deus, que nós somos esse cervo, que de vez em quando nós exalamos um mau cheiro, mas quando percebermos isso, nós temos algo que devemos fazer, e fazer apressadamente. Nós temos que correr para as águas do Espírito Santo. Nós seremos perdoados dos nossos pecados, nós seremos justificados, e o leão que está ao nosso derredor, Satanás, ele nada terá com você e comigo, ele nada poderá fazer. Tudo depende de você ser sensível, tudo depende de você se atirar às águas. Fique de pé.